Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável esperando por você, o canal de conteúdo especializado em investimento no mercado imobiliário. Hoje, como sempre, é um dia especial, né? Chicão tá faltando porque ele foi fazer uma cirurgia e eu espero que esteja tudo bem, mas eu estou aqui ao meu lado com o Rodrigo Silveira. Rodrigo, que é executivo de investimento imobiliário, ele está aqui preparado para te contar algumas coisas que vão mudar seu pensamento. Hoje o Rodrigo vai trazer como quebrar crenças limitantes para você começar a investir de forma pujante no mercado imobiliário. Estou aqui com o Salles. Ele quer sucesso do cliente, um camarada, um executivo, também da área de seguros, é um executivo de investimento imobiliário agora também. Ele está aqui aprendendo e trazendo o aprendizado para que a gente entenda como é que funciona esse paralelo entre o mindset aí que a gente criou lá atrás, né, na hora da nossa educação financeira com os nossos pais, observando qual era o investimento dele, e a gente vai trazer paralelo a isso aqui, o investimento que o pai fazia, como é que a gente se comporta hoje investindo no mercado imobiliário. Eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso e sabendo como você investe com o padrão dos seus pais. Fique atento, vamos nessa, galera, sejam muito bem-vindos. Pela segunda vez aqui, mais uma vez, vamos lá. E aqui é bom que quem sabe faz ao vivo. A gente tem que estar, diz que soldado no quartel tá sempre pronto, né, para serviço. Mas é sempre um prazer, mano. Porra, top demais ter vocês aqui comigo, massa demais. Sempre... E só para que você saiba que está nos assistindo, hoje a gente estava aqui no escritório e o pessoal falou, vai gravar com quem? Eu falei, não disse a vocês não? Vocês dois, só que era 6 horas, já era na hora de gravar. Exato. É que aqui a gente se comunica por telepatia e eu pensei que eu tinha dito a ele. Eu mandei a mensagem, eles não captaram porque não quiseram. É verdade, não deu os 2 chequezinhos assim do WhatsApp na cabeça. Né? Exatamente, mas estão aqui, eles estão preparados e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. É sempre bom a gente bater esse papo, um bate-papo sempre muito enriquecedor, né? A gente já conversa aqui o tempo todo, nossa vida aqui é basicamente falando sobre o mercado imobiliário, então não há tema que seja muito complexo para a gente conversar, afinal de contas a ideia é ter esse bate-papo realmente que faça com que as pessoas entendam o nosso ponto de vista hoje, depois de toda a vivência no mercado imobiliário, o que é que faz ou deixa de fazer alguém investir, o que é que limita ou tira essa limitação sobre o investimento. Aí o assunto sobre mentalidade financeira é um assunto que ele sempre vai gerar novos insights, novas pautas. Sim. É um assunto muito, muito, muito influente na vida das pessoas. Então é necessário, é fundamental que ele seja sempre debatido no meio familiar, no meio de amigos, em podcasts, porque sempre tem muito a ser extraído. Essa fonte ainda tem muito a se beber dessa fonte. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente. Me diga do jeito que você pensa que eu te direi como você vai investir no mercado imobiliário. Exatamente. Olha, só para que você entenda, né? Hoje eu escolhi os dois aqui porque realmente tem um propósito. Né? Nós estamos aqui diante de 2 pessoas fantásticas, né? Hoje em outro nível, mas são pessoas que nasceram em berços completamente diferentes. O Rodrigo, né, nasceu num berço humilde, tá? E ele vai contar a história dele para você, né? Ele tá uma vivência dele de sucesso hoje aqui, vencedor, mas nem sempre foi assim. Então você vai entender como é que uma pessoa, né, que está no berço humilde, de família humilde, ele consegue, né, dar uma volta por cima, consegue o sucesso e em que momento desse sucesso ele decide que o mercado imobiliário seria bom para ele, né? Haja vista, Rodrigo entrou aqui na empresa como administrador, né? como administrador, hoje executivo aí, uns na parte melhor. financeira, né? Fazia mais o financeiro do que qualquer outra coisa e aí o comercial foi puxando, hoje estou lá, né, trabalhando nessa parte, ajudando muita gente a realizar o sonho de ter seu imóvel, o sonho de ter seu investimento imobiliário. Satisfação imensa. Você vê a alegria nos olhos das pessoas quando consegue concretizar aquele negócio. Para muita gente é a compra da vida, né? Então é uma função de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Porque a gente aprende muito com cada experiência que a gente vai trocando, né? Isso é bom demais. Não, é uma venda que pode, de fato, virar a chave da vida de uma pessoa para, Sim. de fato, mudar, né? Sim. Totalmente. Uma Com pessoa certeza. que faz a aquisição do primeiro imóvel, já com a visão que você passa para elas, uma visão de investimento, de geração de patrimônio,
assim, é inenarrável essa virada de chave aí. Não tem como mensurar. Realmente é isso aí. fundamental. Então, a gente vai conhecer a história de Rodrigão, que eu já te dei um spoiler. E nós temos aqui na minha frente o Silas. Opa, é Salles, pô. Meu Deus. É o Salles. Salles nasceu, né, numa condição financeira, econômica e social diferente da de Rodrigo, né? Então, assim, ele classe média, os pais, né, já atuantes financeiramente, eles eram ativos, já investiam no mercado imobiliário. E aí você vai poder fazer um paralelo, né? Eu sei que tem muita gente que nasceu no mesmo berço que Rodrigo e tem muita gente que nasceu no mesmo berço que Salles. Vamos entender qual é o pensamento dos dois aqui agora, tá certo? Para que a gente possa entender como a nossa educação influencia no jeito de investir. E Salles é um camarada bacana que vai contar um pouquinho da história dele. Salles, eu queria saber o seguinte, como é a história lá da tua família, cara? Como foi a história? Conta um pouquinho da estrutura familiar que você tem lá. Vamos lá. Família, né? Eu sempre tive dois lados, né? O lado por parte de mãe e o lado por parte de pai. E são dois núcleos com visões sobre dinheiro e investimento muito distintos, certo? Falando um pouco da família de minha mãe, né? Meu avô, ele começou com uma gráfica. Ele era vendedor dessa gráfica, aí começou a se desenvolver, aí o dono passou essa gráfica para ele, e ele começou a construir do zero esse negócio aí. Sem muita escolaridade, mas sabendo vender, qualquer negócio prospera. A gestão já vem para um outro panorama aí também importante, mas quando se vende muito, você consegue prosperar. Então eu tive essa visão assim, sempre de você produzir, você ter aquele dinheiro ali e você não pensar muito no dia de amanhã. Isso é uma visão da família de parte de mãe. Já da família do parte de pai, também eram comerciantes. Sim. Só que a visão era um pouco mais de vamos sempre guardar, vamos estocar dinheiro, vamos construir alguma coisa pensando para o futuro. E isso ficou muito, muito enraizado mesmo, principalmente na cabeça de meu pai. Como no início da minha vida eu tive muito mais contato com a família de minha mãe, e só depois, assim, em meados da adolescência, eu comecei a ter contato com meu pai, eu comecei a beber dessa fonte. Eu sempre tive em mim aquilo de querer ter uma vida próspera, mas eu não sabia bem como. Aquela coisa, você tem que estudar, fazer uma faculdade para conseguir um bom trabalho que você vai prosperar financeiramente. E a gente sabe que a teoria na prática é outra, né? Então, assim, eu comecei a ter essa visão mais de investimento, de poupar, já quando eu comecei a beber dessa fonte de meu pai, certo? E assim eu fui começando a galgar novos degraus. E hoje, depois de ler muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito sobre esses assuntos de comportamento financeiro. É um tema que me interessa muito, trabalho com isso. E aí eu comecei a enxergar mais sentido naquilo que eu vi dar resultado, que foi realmente aí os empreendimentos que meu pai tem, que ele começou também. Eu já contei isso no episódio passado, mas é bom relembrar. Ele começou como vendedor de bolacha. Eu não sei se vocês conhecem, uma bolacha que a gente chama lá no interior de poca-olho, uma bolachinha de Poca-zóio. Poca-zóio é muito elitizado. Verdade. Muito bom. Começou com essa, ele conta com orgulho tremendo que o primeiro salário dele foi de R$85. R$85 para passar um mês. E aí ele começou a vender sempre muito aguerrido e tal. E quando começou a ter um dinheirinho, sempre guardava o dele, sempre reservava, deixava guardado lá, para quando aparecesse uma oportunidade, ele fazer um aporte, comprar um terreno e aí começar a entrar realmente no mercado imobiliário. E foi exatamente assim. Quando apareceu a oportunidade de comprar um terreno lá, ele comprou, começou a construir e botar para alugar, terreno comercial. E assim ele foi indo. Ou seja, eu falo para meu pai que ele é meio que um ET, assim. Porque assim, ele, desde muito novo, que ele conta pra gente, isso é confirmado por meus avós e os irmãos dele,
desde muito novo, ele tem essa mentalidade de sempre investir. Poupar para investir, entendeu? E como eu tive contato com essa realidade dele, eu também comecei a puxar isso para mim. E hoje, o que é interessante, hoje a gente vive num país que voltou a ser um país rentista, né? Hoje, só pelo fato de a gente conseguir poupar, guardar dinheiro, a gente consegue já ter um retorno com aquilo. Então, a pessoa simplesmente ter a educação o costume, né? O costume de guardar um pouquinho, receber o salário, pega ali 5%, 10% que seja, bota uma aplicaçãozinha lá no CDBzinho que ela vai começar a render. E esse comportamento aí pode, ao longo do tempo, fazer a pessoa ter um capital inicial suficiente para ela fazer a primeira aquisição de um imóvel. Sim. Que aí sim, como eu falei há poucos minutos atrás, vai girar a chave da vida dela para fazer. Então, assim, é fundamental a pessoa ter uma estrutura psicológica financeira para saber aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. Dizem que isso é até sorte, né? Dizem que sorte não é você ganhar na Mega Sena. Até porque se fosse sorte mesmo, você ganharia na Mega Sena sem apostar. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade bater a sua porta. Boa. Ô Salles, quando você nasceu, seu pai já fazia isso? Ele já tinha isso consolidado? Não, de Quando forma você nenhuma. nasceu? Quando eu nasci, meu pai tinha 21 anos de idade, estava começando a vida, novo, muito né, novo. Trabalhava com meu avô, num depósito de bebida, se eu não me engano. E aí quando eu nasci, aí ele montou um hortifruti pequeno também no interior. Como era muito novo, quebrou. Aí, mas sempre, meu pai sempre teve uma vida muito, muito, muito aguerrida mesmo. Correria. Deixa eu fazer um paralelo dele, tá certo? Que o intuito nosso é esse. Fazer um paralelo dele que é o seguinte, você, hoje, você se sente à vontade e você faz, quando você recebe o seu salário, você guarda um pouco? Com certeza. Que percentual você guarda, Salles? O mínimo de percentual que eu guardo, o mínimo é 10%. Mas se assim eu conseguir guardar 50%, 60%, 70%, estou guardando. Mas isso virou um prazer para mim. Porque tem gente que fica incomodado que vê o dinheiro na conta, né? É verdade. Na conta quer gastar e tal. Eu realmente tenho prazer em saber que eu tenho lá um dinheiro guardado, que ele está trabalhando para mim, por menor que seja. Mas não tem uma regra. A regra é no mínimo 10%. Essa é a regra. Mas assim, eu sempre tento jogar isso mais para cima, entendeu? Mas o que é que vai dizer se você vai jogar para cima ou para baixo? Assim, como é isso? Para cima você fala o percentual, né? Pô. A necessidade no mês. Entendeu? É aquela coisa, apareceu uma conta para pagar. Então a regra é 10. A regra Chegou é 10. no meu dinheiro, eu tiro 10. Tiro 10. Antes de pagar qualquer outro boleto, eu pago o boleto de Neto do Futuro. Tá. Que é 10%, entendeu? Vamos guardar isso aí, que a gente volta com você já. Eu vou lhe fazer umas perguntas sobre isso que você falou aí. Eu vou te fazer umas perguntas também. Pode fazer, velho. Tô doido pra contar mesmo. Eu vou contar a minha história aqui também, porque eu não tenho mesmo essa... Eu vou falar, porque eu não tenho essa educação. Boa. Rodrigão, como falei pra vocês, ele nasceu em uma família mais humilde, mas você vai ver que ele tem muita coisa ali a dizer pra poder você aprender, que mesmo assim tem investimento imobiliário. Rodrigão, conta um pouquinho, velho, da estrutura familiar sua, de quando você nasceu lá. Rodrigão, só uma coisa. Rodrigão, você senta 15 minutos com o Rodrigão, você sai com o MBA, pô. Sai mesmo, é verdade. O cara tem muito pra dividir, É verdade, rapaz. tem sim. Tão jovem. Vai ser enriquecedor. Tão jovem ainda. Não, assim, a família humilde desde sempre, né? Pai, mãe, trabalhadores desde adolescente, né? Meus pais, acho que está no DNA, né? Eles começaram a trabalhar ainda na adolescência. Tem um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, graças a Deus, assim, também muito trabalhador. E a gente sempre cresceu tendo aqui, nunca faltou nada do que a gente precisava, mas a gente nunca teve luxo e conforto. Seu pai trabalhava com quem, sua mãe? Na época, meu pai era caminhoneiro. Certo. Né? Minha mãe, até eu nascer, minha mãe trabalhava em loja de sapato, vendedora. Tá. Né? Então, assim, meu pai trabalhou com tudo praticamente. Meu pai trabalhou em várias áreas. Ele foi também vendedor, caminhoneiro e depois fez
linha, né? Fazendo transporte e tudo mais. Então, eles nunca ficaram parados. Só pra gente entender o nível de salário deles, tá? Não, assim, só pra gente fazer um paralelo. Ele era caminhoneiro, assim, antes ainda da última valorização, né? Que era caminhoneiro na época que ainda não se valorizava-se menos ainda a profissão, né? Então, ele era caminhoneiro, aí passou a ser, antes disso, né, vendedor de sapato, depois caminhoneiro, depois trabalhava fazendo transporte de turismo e tudo mais. Então, realmente era uma condição humilde. Eu tenho mais uma irmã que é mais nova, né? Ela é 6 anos mais nova do que eu. Então, assim, você sustentar uma família hoje com um pouco mais de um salário mínimo é uma mágica que, assim, o salário mínimo hoje aumentou bastante, né? A gente tá falando de salário mínimo de anos atrás, que ainda era menor. Rapaz, só Jesus Cristo. Pra mandar reproduzir o peixe. É uma máquina, uma conta que não fecha, né? Uma matemática que não dá para explicar, mas dava certo, graças a Deus. Então aí a gente nunca teve, assim, conforto, nunca teve uma estrutura para poder estar gastando. Mesada não era algo real, né? O que acontecia? Às vezes, uma vez ou outra, a gente participava, eu e meu irmão, a gente participava de uma gincana que pagava a premiação de R$2, R$3, aquele negócio que, uau, chegava R$5 na nossa mão, tava rico, né? Mas assim, desde pequeno, eu digo pequeno, 5, 6 anos, a gente sabia o que é a importância de se economizar, né? Quando você poupa, você sempre tem. Quem ensinou? Meus pais sempre ensinaram a guardar o que eu não precisasse gastar, que eu guardasse para ter no dia seguinte. Mas como era assim, não precisar? Eu queria que você fosse mais específico lá, para poder dizer assim, eu comprei aqui, porque o menino podia dizer, eu vou comprar tudo gigante. Se não for o dinheiro para comprar seu alimento ou pagar alguma conta, você não é o que você precisa. Né? Você separa ali o essencial do supérfluo. Então, sempre tinha isso na mente, né, de estar poupando o que pudesse. E paralelo a isso, na rua onde a gente morava, sempre tinha os vizinhos que tinham um estilo de vida. Um estilo de vida seria, no caso, de investimento, né? Eles pensavam em investimento imobiliário já há muito tempo atrás. Então, tinha um que comprava e vendia, tinha um que comprava e construía, tinha um que pegava, alugava, construía acima, alugava esse, construía acima, alugava esse. E isso a gente vai observando inconscientemente, isso vai ficando na nossa mente, no nosso subconsciente, isso vai te moldando sem você perceber nesse cenário. E meus pais sempre falavam, né? Não, porque você que tiver, vai comprar sua casa, vai comprar seu apartamento, vai investir em imóvel. Eles não tinham como na época, mas eles sempre falavam dos que podiam, tá vendo o caminho? Investir em imóvel é bem bacana, investir em imóvel dá resultado. E aí eu tinha um tio que sempre fazia isso, comprava, vendia mais caro, comprava, vendia mais caro, comprava, vendia mais caro. Ele estava sempre se mudando para algum lugar melhor. E que faixa de renda esse tio tinha? Ele era um pouco melhor do que a gente, mas não era nada absurdo, não. A gente tá falando aí de 2 salários, 3 salários mínimos na época. Então, pessoal, a gente tá falando aí de uma pessoa que ganhava R$3.500. Né? E o que é que ele fazia, Rodrigo? Então, aí ele sempre estava lá. À medida que aparecia a oportunidade, ele era um cara super atento ao mercado. Isso era um diferencial dele. Ele estava super atento ao mercado. Ele estava o tempo inteiro pesquisando no mercado. Então ele sabia sempre o melhor horário, melhor momento de vender, melhor momento de comprar. Ele já estava de olho nos lugares que ele queria ir, estava sempre pesquisando. Apareceu a oportunidade, é aquilo que o Neto falou, super bem falado. A sorte não existe, né? A sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. Então ele estava sempre ali buscando ter o conhecimento do mercado para quando aparecesse a melhor oportunidade ele aproveitar. E assim ele conseguia, ele comprava mais barato, vendia mais caro, ia para outro lugar melhor que ele comprava mais barato, que depois vendia mais caro depois. Então ele estava sempre falando sobre isso com a gente também. A gente fala, não, você é um nômade, né? Você nunca para em lugar nenhum, tá sempre se mudando. Ele, não, tem que aproveitar o que o mercado me oferece. Então isso aí sempre ficou muito na nossa cabeça. Depois, né, na jornada trabalhando, parei, caí de paraquedas aqui, né, entre aspas, e aí prontamente explode, né, em relação a isso. Rapaz, o nível de conhecimento em pouco tempo foi absurdo, né? Você tem a gente já tem uma boa visão sobre o mercado imobiliário de modo geral, pelo que os nossos pais falavam, mas a gente ainda tinha aquelas crenças limitantes, né? De que, por mais que a gente observava as pessoas que conseguiam fazer muito com pouco, a gente sempre tinha na mente aquilo de que, não, eu preciso juntar um grande montante ali para conseguir fazer um investimento, e ainda assim é um investimento que traz uma rentabilidade que não é uma rentabilidade interessante e vai me dar pouca liquidez. E aí você entra nesse universo, você percebe que você a esse respeito estava completamente equivocado,
é até gratificante. Nos outros, é que você trabalhou em outros lugares antes, né? Sim. Então, nos outros lugares antes, você conseguia fazer poupança para poder investir em imóvel? Cara, para investir em imóvel, não. Assim, toda poupança ela é passível de você juntar para investir em imóvel, né? Não fazia porque eu não tinha essa mentalidade ainda. É isso que eu queria saber. O que é que te limitava lá atrás, cara? Cara, primeiramente, primeiro trabalho, cara, você tem ideia, eu comecei a trabalhar no McDonald's, né? Então, começa como menor aprendiz, você trabalha para aprender, né? Você não trabalha para um salário, você trabalha para aprender, você vai evoluindo e você vai começando a ter ali uma autonomia melhor em relação ao que você recebe, em relação ao que você pode fazer, mas aí quando eu comecei a ganhar um pouquinho a mais, que já pagava minhas contas, comprava comida, e aí eu tinha aquele... Nunca fui de sair para ficar curtindo e tudo mais, então sobrava esse dinheiro, teoricamente, né? Eu guardava. Então eu sempre fui de conseguir acumulando algumas coisas ao longo do tempo para poder, mais lá na frente, ter um recurso para fazer um investimento, para fazer alguma aquisição que eu quisesse, que eu precisasse. Então, como era muito jovem ainda, não tinha esse olhar atento que hoje eu tenho para o mercado imobiliário. Então a ideia era justamente poder juntar o dinheiro para comprar alguma coisa que fosse caro, que não fosse interessante comprar no parcelado, porque antes tinha essa questão dos juros. Hoje não, hoje é algo muito mais focado. Entrar nesse meio permitiu abrir a mente de uma forma que aquele negócio, por que eu não pensei nisso antes? Porque se eu soubesse disso antes, e é um negócio muito bom, canais como Altamente Rentável que conseguem desmistificar muita coisa na mente das pessoas. Porque ainda é muito comum se ouvir, não, eu prefiro deixar dinheiro aqui rendendo meu pouquinho ali na poupança. Na poupança. Mas é isso, tem muita gente que tem muita gente que perde oportunidades fantásticas simplesmente porque não conseguem, não tem ciência que aquilo ali existe. Exato. Ficar com aquela mente presa. Olha que interessante, a gente chegou num ponto muito legal, tá certo aqui. Rodrigão contou a história dele, falou um pouco da crença limitante que ele tinha, né, para que não começasse a investir em imóvel lá atrás. Trouxe para a mesa um assunto muito importante, porque tem gente que deixa dinheiro, e Salles falou na poupança, né? Então, deixando o dinheiro na poupança, né, o que é que trava essa pessoa? O que é que você imagina, Salles? Vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. O brasileiro, ele é muito preso a algumas tradições. E essas tradições, elas podem modificar ao longo do tempo. A poupança é uma delas. Lá atrás, quando a gente tinha os juros lá altos e tudo mais, a poupança ela era interessante. Só que isso mudou tem muito tempo. E ainda assim as pessoas continuam guardando dinheiro na poupança. Tanto que posso me perder um pouco em relação aos números, mas parece que tem na casa de bilhões ainda na poupança. Sim, tem. Na casa de bilhões. Então isso é toda uma energia financeira que está sendo muito mal aproveitada. É todo dia vários e vários milhões sendo rasgados mesmo. Sim. Aí por que as pessoas ainda fazem isso? Porque elas ainda estão ancoradas numa segurança que a poupança tem. Mas existem outros instrumentos financeiros tão seguros quanto mesmo, que vai te trazer uma rentabilidade aí muito maior. E aí eu tô falando, lógico, do mercado financeiro, eu tô falando daquele papai com mamãe que é o CDBzinho, certo? E tem pessoas que têm já um capital interessante, que ainda está na poupança, que ela poderia entrar no mercado imobiliário, por exemplo. Por que ela não entra, Salles? Eu acredito que é por falta de informação de qualidade. Legal. E você, Rodrigão, o que você acha? Legal. Por que o cara que tem 500 mil na poupança ele não entra? Cara, é muito bem pontuado o que o Neto falou. A questão de você não ter informação adequada faz com que você perca a capacidade de tomar a decisão mais assertiva, de ter a decisão, né, mais assertiva. É um negócio muito interessante, porque... E outra coisa, medo. Rapaz, eu ia falar isso, eu tenho um palpite. Medo. Muito medo. A mudança, ela gera resistência, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Você sair daquela sua zona de conforto, do que você estava acostumado, do que sempre deu certo,
né? Vai inventar para quê? Reinventar a roda? Não. Então, assim, o medo, ele trava muito, mas quem já diz o ditado, aqueles ditados antigos são os mais certos. Quem não arrisca, não tem E outra coisa, uma pessoa que tem medo, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de pegar aquele dinheiro lá que está numa aplicação ruim para ela arriscar, é uma pessoa que infelizmente ela não está num meio propício a isso. Porque você falou no início, né? Diga com quem você anda, né? Porque se essa pessoa com medo ela entrar num ambiente onde tiver outras pessoas que investir no mercado imobiliário e ter instrumentos financeiros mais interessantes, aquele medo ele vai começar a se dissipar. Existe um universo aqui que essas pessoas estão me mostrando que é possível e eu posso ter acesso a ele também. Sim. Então, assim, é bem complicado porque tem muita gente que tem recurso para investir, tá perdendo dinheiro muitas vezes sem saber, e ainda está ancorado ainda nessa crença limitante que não tenho muito o que fazer, tô com esse dinheirinho aqui, e que falta informação de qualidade. Porque se ela acessar informação de qualidade, conversar com pessoas que já estão vivendo nesse universo, aí ela deslancha. Você sabe um negócio importante, é o seguinte. Existe um sentimento que ele vai nortear muito essa crença limitante que é o medo. É o sentimento de escassez. Né? É o sentimento de você falar assim, caralho, esse é o único que eu tenho. Entendeu? Então ele não pode arriscar. Escuta só. Um amigo meu me contou uma história do seguinte, velho. Ele foi prestar uma consultoria financeira para um cliente dele, tá certo? Que é esse mesmo da vivência. Grande abraço aí a Bud Sami. E ele me falou o seguinte, ele estava prestando consultoria e falando com um camarada, né, sobre algumas opções para poder ele diversificar os investimentos dele. Esse dinheiro estava parado na poupança. E quando o cara falou assim, é porque eu me aposentei, aí foi procurar ele para poder fazer uma consultoria nesse sentido, assim como poderia procurar você, né? Nesse sentido de investimentos. E aí ele começou a conversar com o camarada, perguntou, você tem reserva? O cara falou, tenho. E dá para poder fazer esses investimentos e tal. E o camarada ficou receoso e falou com ele que, rapaz, eu tenho um receio de fazer, porque eu tenho um receio de ficar sem. Aí o camarada falou assim, tá, e você tem quanto de reserva? Ele falou, só 5 milhões. Meu Deus. Entenda aí, tá certo? Caramba. Que não é o dinheiro, não é a ordem de grandeza, Exato. é a cultura Boa, na isso cabeça do camarada, entendeu? Isso é importante, porque tem muita gente que fala assim, não, eu só tenho 100 reais, mas tá na poupança. Meu amigo, Sim. está errado. Não é a ordem de grandeza. Não é a ordem de grandeza. Eu sempre tento divulgar isso. Ó, o seu pensamento, a sua forma de você pensar sobre dinheiro, ela é a mesma, tanto no pouco dinheiro quanto no muito. Sim. Exatamente. Então, quando eu falei isso, era para chegar ao seguinte, quando a gente trouxe toda essa narrativa sobre a sua família, é que você precisa pensar e você precisa ir lá atrás para saber o seguinte, como era meu pai para lidar com o dinheiro, né? Então assim, eu vou trazer até uma leitura minha, mas antes eu vou falar isso. Essa pessoa, com certeza, ela deveria ter um pai, né? Que não era mesquinho não, mas tinha muito medo de escassez e lidava com o dinheiro da mesma forma. O máximo que você tem, mas você fica com medo de botar e de gastar e de fazer qualquer coisa, porque fica com medo de estar sem. Entendeu? Então fica acumulando aquele dinheiro ali dentro e tal. Agora, naquela zona de conforto que ele já conhece. Tem uma imagem na internet que é amplamente conhecida é um peixe num aquário pequenininho e outro peixe também num aquário pequenininho, só que ele salta para um aquário maior. Então assim, às vezes as pessoas estão ali naquela zona de conforto, mas é aquela coisa. O conhecimento aí está amplamente divulgado na internet. Você vai ter acesso a conhecimento. O problema é que você tem acesso a tanto conhecimento que às vezes você não sabe filtrar aquilo. E isso aí desperta mais medo ainda. Só que você precisa, se você realmente tem intenção de você mudar de vida, e a pessoa, acredito que piamente que todo mundo tem condição de mudar de vida. Se mudar a mentalidade. É isso. Exatamente. É isso aí. Porque, é aquela coisa, eu tô numa vida X, eu quero mudar para a vida Y. Começa a estudar o que é que aquelas pessoas que estão naquele patamar
que eu quero chegar? O que é que elas estão fazendo? Investe como? Investe como? Pô, legal. Isso Qual é o comportamento delas? Só fazendo um adendo, né? Isso, existe até uma técnica da PNL, se eu não me engano, é a chamada ponte para o futuro. Você enxerga de lá para cá. Você se vê onde você quer Muito estar bem. e você traça o caminho que você vai percorrer para chegar onde você quer chegar. Eu mesmo botei por foto aí. da Velar em tudo quanto é conta lá em casa. Aí, tá vendo? Agora, aproveitando, realizar um sonho, eu vou perguntar para Léo. Agora chegou a hora. Jogue duro, menino. Então, a gente conhece o Léo de hoje, cara arrojado, que investe, que não tem medo de ir pro mercado, mas como era no início, né? Lá no começo da sua jornada, lá a gente sabe, né? As suas origens a gente já conhece bem, a gente sabe que tá na veia isso, mas como é que foi você lá no começo, sua trajetória nesse início para que você pudesse ser hoje esse cara que você é? Rapaz, eu vou lhe ser sincero, tiveram muitas coisas na minha família, né, que foram contra mim. Eu sou de uma família socialmente bem, financeiramente bem também, e isso é extremamente ruim para um adolescente. É verdade. Com certeza. Eu também acho. Tem Eu até, também acho. velho? Eu também acho. só um insight, tem até um mercado se formando para... os consultores estão começando a abordar as pessoas que têm muito dinheiro para educar os filhos dela. Exato, cara. Para a fortuna delas ter perenidade. Continue. Eu quero saber dessa história. Ó, meus pais separados, tá certo? E quando a gente é filho de pai separado, é massa. E é ruim pra caramba, é bom né? e Eu ruim ao sou mesmo filho de tempo, né? pais separados. Então, aí os pais, por terem aquela... por pensarem que devem alguma coisa aos filhos, por não darem atenção full time, o que é que começa a fazer? Compensa. Meu pai não foi assim, não. Compensa. Meu pai não foi Não, assim. porque seu pai tem outra mentalidade. Exato. Né? E meu pai sempre falou assim, ó, eu quero... É aquela questão assim, ó, escolha seu difícil. Eu não vou aliviar pra você agora, pra no futuro eu ver você sem um sucesso e eu me culpar pelo seu insucesso, porque eu te dei demais. Exato. Sim. Minha mãe pontuava isso. Minha mãe falava assim, ó, seu pai não é de dar o peixe, seu pai ia ensinar a pescar. Excelente. Mas meu pai, ele ensinava a pescar, ele ensinava também a fazer a vara. Não vou te dar a vara, não. Crie sua vara aí. Pegue lá, Já vai. Rapaz, isso é o certo, bicho. Mas Isso é o certo. E é por aí, sabe? Então, assim, essa questão da recompensa, né, para um filho de pais separados é a pior coisa do mundo. Sim. E aí, o que é que acontece? O que é que eu aprendi? Eu aprendi a gastar. Quem sabia gastar era eu, cara, entendeu? Então, assim... E é fácil aprender a gastar. Essa parte Rapaz, eu aprendi a gastar, tá certo? E o mercado imobiliário surgiu na minha vida. Uma vez eu era representante farmacêutico, né? Aí minha mãe me ligou, chateada comigo, porque queria que eu trabalhasse com ela, e perguntou, ganhou quanto? Eu falei, ganhei X. Ela falou, você é prestalhado, você tem que vir para cá que você vai ganhar 3X. Então, o mercado imobiliário surgiu na minha vida não para poupar, surgiu na minha vida para me ganhar mais dinheiro. Para gastar mais. Para gastar mais. Ave Maria. Né? E tinha eu era corretor de imóveis, sou até hoje, né? Hoje mais na parte de corporação. Mas aquela vez ali tinha uns amigos que eram tão vaidosos quanto eu naquela época, que a gente apostava por quem ganhava mais e quem gastava mais. Quem comprava mais? que ganhava mais, Olha quem o gastava nível da mais. aposta, cara. E aí a gente fazia isso, cara. Aí perceba o quanto de mal, na realidade, a minha família lá atrás, achando que estava me fazendo bem, fez na minha educação financeira. Ou seja, eu, na realidade, se o mercado imobiliário não surge na minha vida, porra, eu não sei o que é que seria de mim. Entendeu? Então, ele surge na minha vida para que eu ganhasse mais dinheiro, né? E aí, cara... Quando eu, na realidade, obviamente todo mundo tem uma... E foi assim até meus 36 anos. Então, a válvula propulsora era diferente de vocês dois. A minha válvula propulsora era o seguinte, eu vou ganhar, estou no mercado imobiliário para ganhar mais e para gastar mais. Então eu não conseguia fazer com que aquilo ficasse na minha mão. Eu fui um péssimo administrador financeiro. Porque eu aprendi a gastar. Né? Então, assim, o mercado imobiliário me ajudou a ganhar muito bem, para gastar muito bem. E aí eu viro a chave, tá certo? E nessa virada de chave eu começo a pensar o seguinte, caralho, tudo que eu aprendi até meus 36 anos tá errado. E tudo você tá errado. Trás, poxa, se eu tivesse poupado, se eu tivesse administrado melhor, eu tava com outra vida agora. Eu fiz exercício de não pensar, Salles, porque se eu penso, você causa um sofrimento... Eu fiquei em depressão, velho, entendeu? Então o que é que eu fiz? Eu falei, vou dar um corte aqui, vou olhar para frente, tá certo? E aí o seguinte...
vou utilizar o mesmo mercado imobiliário para ganhar dinheiro e manter minha família, manter as minhas necessidades, mas parte desse mercado imobiliário agora eu vou tirar para comprar o meu. Então, o que eu fiz? Como eu estava quebrado, eu falei, bom, eu sei andar no mercado imobiliário. Eu vou utilizar isso para começar a montar, né, a minha carteira de imóvel. Então, o que eu fiz? Onde eu faço, eu fico. Onde eu faço, eu fico. Em vez de pegar o dinheiro todo que aquele ativo, aquele empreendimento me gerou, Sim. eu tiro uma parte e fico com unidade. Reinveste. Fico com unidade ou reinvesto. Compro outro terreno. Então, assim, eu aprendi a vender um ativo, tá certo? E comprar outro. Cara, não tem nada pior. Um dia eu olhei aqui, eu vendi um imóvel por 500 mil, 550 mil. Vou te ser sincero, não demorou 4 meses, não tinha R$1 na conta, porra. Então, assim, dinheiro é assim, cara. Ou você aprende a lidar com ele, tá certo? Como você vê, por exemplo, a família de Rodrigo, que trabalhava com R$3.500 e conseguia construir prédio, tá certo? Ou você, meu amigo, aprende de qualquer jeito, porque, no meu caso, né, uma família que eu gastava, né? Então, assim, ganhava e gastava, ganhava muito e gastava muito. A de Rodrigo economizou e perceba que não é o dinheiro, é a mentalidade. É isso que eu tô querendo lhe ensinar aqui, que não é o dinheiro, é a mentalidade. Exato. Então, assim, agora eu faço isso. Agora não, né? Dos meus 36 anos, que não tem muito tempo. Então, hoje o que eu tenho de imóvel não tem 10 anos, cara. Foi construído no passado recente. Agora tem 10 anos, não tem 10 anos. Não tem 10 anos, não foi 36 não, acho que foi uns 32 anos, que tem 10 anos. Hoje eu tenho 44, então foi 33 anos aproximadamente que eu dei essa virada de chave, porque acho que o universo, Deus falou comigo assim, meu amigo, ou você chega, vai, né? ou você fica alinhado. Então assim, aí eu usei o mercado imobiliário agora para ganhar dinheiro. Como é que eu faço? Né? Eu utilizo o mercado, utilizo as minhas mãos, a minha cabeça para construir empreendimentos e sempre fico com empreendimento, em vez de pegar tudo e A gastar. mentalidade é que te norteia, não tem jeito. Tem muita gente que pensa assim, sobrou... Eu vou usar números realmente pequenos. Tá? Porque assim, a ordem de grandeza, a pessoa achar que só pode economizar, só pode fazer alguma coisa quando ganhar muito. Sim. Isso aí é o princípio do fim. Exato, É cara. o princípio do fim. A gente tá aqui, né, com vocês dois aí. Economiza do pouco, começa do pequeno, porque isso aí, você economizar do pouco, sobrou R$10, guardar R$10, sobrou guardar R$5, você começa a construir um comportamento. Isso. E é isso que vai, você enraizando esse comportamento ao longo do tempo, e você trabalhando logo, né, se aprimorando a cada dia, vai chegar um momento que você vai ganhar um dinheiro e você já vai saber guardar aquilo. Aquilo já vai ser natural para você. Não é fácil. Não é fácil você mudar essa chave. Não é mas fácil. Quando você muda, transforma. Ponto. Não é fácil. Cara, Não é pra você ter ideia, minha primeira aplicação financeira foi R$50. Olha aí, ó, que massa. R$50. Cara, te digo, achei da hora, eu tinha R$50 pra aplicar, velho. Ó que massa isso aí, Entendeu? cara. Tinha A minha 50. primeira cota foi da Taesa que eu comprei. Eu comprei a 10 e 20 e poucos reais. Opa, aí, você Meu tá... primeiro investimento foi na Bolsa de Valores ainda. Aí. O bicho não é fácil não, porque eu tenho dificuldade. Isso aqui na realidade é uma exposição minha de, sabe... Caralho, eu tenho dificuldade de fazer isso. Principalmente para poder botar em CDB, Sim, em LCI, aplicação LCA. Então, financeira. em renda fixa, principalmente. Olha que negócio da porra, bicho. Entendeu? Agora, o que acontece comigo? Como é que eu tô me educando? Prestação de imóvel. Prestação de imóvel, meu irmão. Sabe, meu irmão, compra aqui, divide aqui para mim 10 vezes, 15 vezes, um ano, que eu vou pagar. Eu vou pagar, né? Lá a gente comprou agora no privilégio ali. Todo mês é uma pancada. Uma poupança Forçada, obrigatória. Foi inclusive um assunto comentado em um dos Então faça podcasts que isso, a ó, gente tem compre aqui. apartamento na planta. Tem muito apartamento na planta que você vai pagar pouquinho de entrada e você vai pagar uma prestação, você vai ser obrigado. Porque quando você recebe que tem que pagar o boleto e sobra, você vai trabalhar naquela sobra. Se você não tem educação, assim como eu, de pegar, entrou dinheiro na conta e tirar 20, 30%, você acha que aquele dinheiro é seu e aquele dinheiro não é seu se você quer poupar, você pega uma prestação. Ó, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu fico muito chateado porque eu não tenho ainda dinheiro para comprar na planta. Porque se eu tivesse, meu Ó. amigo... Aí que tá. Que é o que o Léo falou. Você comprar um imóvel na planta hoje tá mais fácil do que no. O mercado mudou muito. Muito. Antigamente Evoluiu você muito, precisava evoluiu juntar
um dinheiro absurdo para você dar entrada no imóvel, para você comprar. Às vezes tinha imóveis que você tinha que comprar praticamente à vista. Hoje, o acesso ao crédito está muito mais fácil. Isso. Hoje você já tem empresas que lançam imóveis aí para você pagar em 3 a 4 anos, financiamento direto com construtora, parcelas de abaixo de R$1.000, entrada que você consegue pagar aí, se você juntar 2, 3 meses, já consegue dar uma entrada facilitada. Assim, o mercado mudou e mudou para melhor. Tem um amigo meu lá de Vitória da Conquista, Jardel aí, um grande abraço pro meu amigo da VCA. Cara, o camarada botou lá propaganda, compre na VCA que você não paga nem a entrada. Nossa. É só prestação, irmão. Caramba. Entendeu? Então é só prestação de 1.500 conto, nem entrada você vai ter que ter não, velho. Ele mesmo acho que banca a comissão do corretor. Sim. Entendeu? E ele só cobrava antes a comissão do corretor, então não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa pra você que tá aí me ouvindo, tá nos assistindo, não tem desculpa pra você começar a investir. Né? Tá Rodrigão certeza, aqui, com certeza. tem Salles aqui também, né? Apesar de realidades diferentes quando eles nasceram, mas com certeza estão na mesma realidade agora. Não, né? o Rodrigo tá um grossinho. O Rodrigão ganhou 5 estrelas, pô. Rapaz, Não, é assim, foguete o mesmo. mercado Não é foguete imobiliário. da Amazon, não. Isso aí não dá ré mesmo, não. Não, o mercado imobiliário ele é fantástico, cara. Assim, quando você entra, você se apaixona. Antigamente eu não conseguia entender o brilho no olhar de Léo quando falava do mercado imobiliário. Cara, eu sou apaixonado. Eu falei, como assim, velho? Se tirar, eu morro. Primeiro que eu não vou conseguir mais comprar imóvel. Né? Eu olhava assim, como é que funciona isso? Velho, você começa a entrar, você começa a vivenciar isso, você fica fascinado. É um negócio que realmente muda muito a sua mente, muda como você olha para investimento, como você olha para as pessoas, como você olha para o seu dinheiro. Você já começa a olhar um futuro daqui a 2, 3 anos de uma forma completamente diferente. Você começa a enxergar projetos com potenciais de ganho financeiro. Cara, assim, isso torna você uma pessoa totalmente diferente daquilo que você era. Eu tenho 2 anos e meio, né, que faço parte desse time aproximadamente. Cara, eu em 2 anos e meio amadureci financeiramente que eu não tinha amadurecido em 10. Que e olha maravilha. que com todas as formações na área, É né? verdade. Nem com todas as formações na área. Te digo que em 2 anos e meio, pegar meu diploma. Parabéns, E aí- Rodrigão. Agora é efetivamente um executivo de financeiro imobiliário. Pois Cadê a é, carteirinha, pegar a carteirinha, tá aqui. Mas assim, graças a Deus, isso aí foi algo que vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, vai se aperfeiçoando a cada dia. E, pô, a alegria imensa. Cara, cada dia no escritório, cada dia batendo um papo com vocês, seja com o time, seja com algum cliente, é muito enriquecedor. Você demais. aprende Diariamente, demais. diariamente. Aprendizado, pessoas, né? Pessoas levam aprendizado demais, né? Seres humanos são Demais. massa. E vai quebrando muito paradigma que a gente foi criando por conta do meio, foi criando por conta do medo. Porque o medo, ele é real. Acho que o que muda é o nível do seu medo, né? O quanto você encara ou não. Todo mundo tem medo de perder dinheiro. Tem uns que tem mais, outros que tem menos. Né? Os que têm mais e ainda assim arriscam são aquelas pessoas que vão lá medir os riscos, né? Vão se basear em informações mais concretas para tomar a decisão mais assertiva possível. Isso se aplica a qualquer tipo de investimento, e seja com muito ou com pouco dinheiro. Quanto mais informação você vai ter, mais segura vai ser sua decisão. Né? Então, Quem assim, conhece, Exato. quem conhece, investe. Exato, exatamente. Eu vou pegar o gancho de Rodrigão, né, e vou fazer uma compilação disso aqui para poder você entender, tá certo? A gente tratou, né, de educação financeira lá de quando você nasceu, como foi sua infância, tá certo? Aqui a gente tem 2 polos, 3 comigo inclusive. Sim. Eu acho que você pode se identificar com um dos 3, senão vão vir nos próximos podcasts também mais pessoas. Pode ter certeza que as histórias vão se conectar. Então você vê, né, que você tem todo um padrão de investimento que você traz dos seus pais, certo? Você tem aí um sentimento de escassez que você precisa tirar, né? Você precisa eliminar o medo da sua vida. Para eliminar o medo da sua vida e o medo de escassez, você precisa diligenciar, você precisa conhecer, você precisa estudar, tá? E você precisa estar dentro do mercado imobiliário e você precisa andar um pouco e conhecer um pouco mais, você precisa estudar. Tem uma outra coisa que você falou interessante, Rodrigão. De ter Eu mais. até me perdi aqui na colocação, voou meu pensamento. Mais aí. informação e você tá mais embasado para tomar a decisão mais assertiva possível. E você andar com pessoas, você se espelhar naquelas pessoas, né? E buscar entender o que aquelas pessoas de sucesso que você olha, o que elas Procura fazem. saber, Né? pergunta, pô. Pergunta. Vai perguntando assim, pergunta a amigos, familiares.
vai em busca da informação. Ela existe. Sim. Você só precisa saber acessar. E você vai aprender a acessar a informação, qualquer informação que você queira, se você buscar ela. Me lembrei que eu ia falar. Bah. Rapaz, tem hora que é fogo, porque realmente o pensamento, rapaz, o pensamento produtivo é muito importante, é muito interessante. Às vezes você está com o pensamento produtivo na cabeça, daqui a pouco ele some. Sim. E daí você precisa esperar ele acontecer novamente, assim como uma ideia. Então tenha sempre na mão um caderninho para anotar. É importante, é um gravador no celular, Isso, qualquer eu coisa. queria falar sobre, eu falei sobre educação financeira, tá certo? Sobre seus pais. E agora, você que está adulto, está me ouvindo, está me vendo, você tem uma obrigação de fazer um planejamento financeiro. Tá certo? Porque sem um planejamento financeiro, você não vai colocar em prática nada disso que a gente falou aqui. Sim. Tá certo? Então, se você está vendo aqui Rodrigo, está vendo Salles, eles se tornaram adultos, tá certo? Existem crenças limitantes, todos dois, vêm de berços diferentes, vêm de educação diferente, é normal. Você precisa entender sobre a sua educação financeira e você precisa fazer seu planejamento atual. Beleza? Então a gente falou aqui o seguinte, o Salles, o planejamento dele, tá? É tirar 10% do salário dele. Chova ou faça sol, o cara ganhou, ele deixa de pagar um boleto, mas ele tira 10% do negócio dele, porque esses dinheiro, sem os 10%, é que é o salário dele. Então não é com os 10%, é com os menos. Então esses 10%. E você viu o Rodrigo falando que pegou R$50 e investiu. Pelo mínimo que seja quanto você ganha, você pega esse 10%, ganha um salário mínimo, irmão, pega 10% e você vai botar, tem diversas corretoras aí no mercado imobiliário, no mercado de investimento por completo. Você vai, bota ali, né, para poder você fazer aquilo render. Então, você pode escolher um percentual dentro do seu planejamento financeiro para poder tirar daquilo ali. Só que esse dinheiro que você está poupando, esse dinheiro que você está economizando, ele precisa ter um propósito. Ele não pode ser desconectado, tá certo? De falar, vou tirar por tirar. Não, não posso. Você pega um papelzinho, ou aquele caderninho que eu acabei de falar, e você vai fazer uma anotação, tá certo? Por exemplo, eu quero em 2 anos, 24 meses, né, comprar um imóvel na planta. Esse imóvel na planta custa hoje 220 mil e ele me pede que eu tenha 6 mil para dar de entrada. Quanto é que eu preciso economizar durante 24 meses para que eu consiga chegar nesses 6 mil? Perfeito. Tá certo? Aí você vai ter uma noção de quanto você tem que tirar. E você vai fazer exatamente isso, hein? Você vai tirando, daqui a pouco fica fácil, você vai ver que isso vai surgir como mágica na tua frente. Se você for, tá certo, um camarada mal educado financeiramente, como eu fui, faça o seguinte, meu irmão, não sei quanto é teu salário não, porque você precisa ganhar bem, mas você faz o seguinte, contrai uma dívida, vai lá e chega pro cara da construtora e fala assim, meu irmão, eu não tenho dinheiro para dar entrada não, mas eu tenho condições de pagar uma parcela um pouco maior. Contrai essa dívida, tá certo? E você vai pagar esses boletos e vai boletando, atrasou, liga para a construtora, fala, amigão, trazei um dia, uma semana, mas me ajeita aqui, você vai ter que fazer esse rebolado, até você fazer como eu, né, quebrar e depois aprender que você precisa ter uma educação financeira, precisa ter um planejamento. Então hoje eu tenho um planejamento da minha vida financeira. Quando eu fiz meu planejamento eu tinha 40, tá certo? Eu fiz até 65 anos, que é quando eu quero me aposentar, no sentido de assim, não é que eu quero me aposentar, parar de trabalhar, porque eu não quero parar de trabalhar nunca, tá certo? Mas eu quero diminuir o ritmo de trabalho. Não necessitar do trabalho para viver. Você vai trabalhar por escolha. É isso aí. Porque gosta, porque quer manter a mente ativa, mas não vai ser dependente do trabalho ali. E eu fiz, com 25 anos, eu sei exatamente quanto é que eu quero ganhar por ano e quanto eu quero investir em imóvel por ano. Então eu tenho lá X eu quero ganhar por ano, sendo que desse X eu vou reverter para investimento imobiliário X. Tá certo? Um Y na realidade. Então assim, você precisa ter esse planejamento. Então o meu planejamento tem propósito. O seu planejamento precisa ter propósito. Você tem um planejamento, Rodrigão? Com certeza. Ele está em desenvolvimento. É? Ele vai... Assim, Gostei de Rodrigão. Você ia sair da tangente, tá em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento. Não, ele Massa, tem, né? Mas é porque Ele vai evoluindo, né? a Natural. vida vai avançando e as coisas vão se moldando de acordo com a necessidade que você observa no momento. O negócio que você estava falando que é interessante, que tem alguns bancos até que já te permitem nomear
seu investimento. Você vai fazer uma aplicação no CDB Ah, ou que na massa, poupança, você né? pode botar lá sonho do meu carro, sonho da minha casa própria. Você consegue colocar um nome de objetivo para você ir fazendo essa aplicação lá Legal. baseada nisso. Instrumentos financeiros hoje em dia tem muito. Já permite que você faça isso. E é um negócio muito interessante, porque você começa aquela questão que eu falei da PNL, né, da ponte para o futuro, é justamente como você falou. Visualize o que você quer daqui a tanto tempo. Pronto. Agora, qual caminho você vai percorrer para chegar até lá? Porque não adianta você pegar e juntar dinheiro aleatoriamente, então, ou esse mês eu poupo R$1, o mês que vem eu poupo 10, depois eu não poupo nada. Se você não tiver uma constância, você criar essa educação em você, de estar sempre investindo, de você ter a consciência do porquê você está fazendo, até perde sentido. Né? E você não consegue produzir nada com isso. Né? Dinheiro por dinheiro não é nada. Eu vou falar algo muito importante. Comece mesmo antes de estar pronto. Porque tem gente que espera aquele cenário... Nunca chega. Nunca chega. Você tem um planejamento, Salles? Tenho um planejamento, sim. Eu tenho vários planejamentos. Financeiro, e é tudo voltado para minhas finanças. Né? Eu tenho aplicação que eu faço para minha reserva de emergência. Tem uma aplicação que eu faço para renda. Eu e o Rodrigo aqui, a gente está conversando aqui com o pessoal, a gente fazer lá um grupo de fundo de investimento para criar o nosso fundo, né? Já que a gente não tem, o indivíduo não tem dinheiro suficiente para aportar para comprar um imóvel, pô, vamos juntar pessoas que estão na mesma sinergia. Sim. E ali comprar um imóvel ali, a gente cada qual vai ter sua porcentagem, já é um começo. Importante isso aí, grave que é um corte. Não, e outra coisa, é uma realidade para muitas pessoas. Eu conheço muita gente que faz isso. Grupos de médicos que, pô, ninguém tem dinheiro para comprar um imóvel, ou tem dinheiro, mas só que tem risco de pegar tudo e colocar no imóvel lá, junta com outras pessoas, tal, faz um grupo lá, organiza, compra um imóvel. Aqui mesmo, já veio pessoas aqui com esse tipo de... Nos empreendimentos, daqui tem pessoas que investem dessa forma, em grupo. Você tem grupo de pessoas que às vezes optam até por comprar em grupo para comprar um imóvel que ele entenda ser mais interessante do que o que ele poderia comprar sozinho. Exato. Você vê que você junta aqui nós três, a gente vai partir para comprar um empreendimento que a gente sozinho, cada um de nós sozinhos não conseguiria comprar. Então isso é uma sacada muito interessante. Muito interessante. E totalmente viável. Agora, de novo, você tem que saber o cenário que você tá. E se você não tá num cenário propício, pô, vai procurar, pô. Porque ele existe. Entendeu? Existe. Então, assim, pô, aí o meu planejamento é esse aí. Aí outra coisa, gente, quando eu falo para meus amigos, não, eu tenho aqui uma parte que está aplicada na minha reserva de emergência, outra aqui e tal, todo mundo sempre pensa em muito dinheiro. Não é. É com que se só sobrou 10%, esses 10% eu vou lá, fatio ele, vou aportando. Entendeu? Maravilha. É assim, isso aí é um comportamento, de novo, difícil de se ter, mas quando você tem, você arrasta ele pro resto da vida. É um exercício, precisa ter um exercício aí, eu espero que você tenha entendido, né? Do fundo do meu coração, espero que você tenha entendido, porque isso vai ser o esteio seu e da sua família. Então, fica com esse podcast que foi maravilhoso, né? Enriquecedor, com os meus amigos aqui, o Rogério e o Silas. O Rodrigo e o Salles. O Rodrigo e o Salles, espero que você realmente tenha se identificado, né, com um dos 3 perfis e que você, né, a partir de agora comece a planejar, comece a estudar e comece a conhecer para que você possa investir só no mercado imobiliário não, mas diversificar a sua carteira, e eu tenho certeza que eu quero ver você com prosperidade, tanto na família quanto na sua vida financeira, né? E aqui esse podcast tem o intuito de realmente levar informação de qualidade sobre investimento imobiliário e agora muito mais, né? Levar planejamento, levar mindset para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Poxa, obrigado pela sua atenção, né? Se você gostou, curta, dá um like, compartilha esse vídeo. A gente está aqui de coração, a gente vem aqui realmente para poder, né, te dar o melhor. Fiquem todos com Deus
E agora se inscreve no canal, porque você ouve o vídeo, você consome o canal, ajuda, vai lá, se inscreve, Dá um dá um like, né? Ativa um sininho, porque assim você ajuda, você nos diz que a gente está prosperando no canal para poder trazer mais informação. Se você não tem, eu chego com o marketing fala, rapaz, não subiu nada. Eu falei, cara, vamos parar com esse negócio. Eu não tô conseguindo. Assim, a gente não vem pelo dinheiro, né? Eu não tô conseguindo nem atingir você. Então, enfim, fiquem todos com Deus, deixa ali comentário e vamos nessa, porque tem muito podcast legal para vir. Vai ter uma série, que é essa série que a gente começou agora, que são séries de conexões de pessoas para poder você entender como várias pessoas pensam, como várias pessoas fazem. Então, eu tenho certeza que você vai se comunicar. Fica aí com a gente, viu? Até a próxima. Fiquem então com Deus.